Estamos de volta com a abertura de mercado, gente, para te contar que o socorro à gigante do etanol raiz entra agora para a história corporativa brasileira como o maior caso de recuperação extrajudicial do país, segundo o levantamento do Observatório Brasileiro de Recuperação Judicial. O acordo estruturado pela companhia supera os demais 287 casos levantados pelo observatório nos últimos 20 anos, com mais de 65 bilhões de reais em obrigações no pedido. No plano apresentado pela empresa ACVM, a dívida da Raizen pode superar 98 bilhões de reais. A reportagem com esse levantamento do Observatório Brasileiro, de Recuperação Judicial é destaque no site da CNN. A lista das 10 maiores recuperações extrajudiciais inclui o grupo Intercement, também Odebrecht, Pão de Açúcar, Casas Bahia, entre outros. E é para falar sobre esse levantamento que a gente conversa agora com a Juliana Bioc, que ela é diretora do Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial. Juliana, bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, muito obrigada. Prazer falar com você. Obrigada, eu que te agradeço por ter aceito aqui o nosso convite. Juliana, vamos lá. A Raizen passa agora a liderar esse ranking dessas recuperações extrajudiciais aqui do Brasil. Quando a empresa desse porte precisa recorrer a esse instrumento, o que isso revela sobre o mercado de crédito corporativo aqui do país? Bom, eu acho que a gente precisa compreender que nós estamos aqui falando, para fazer uma analogia simples para as pessoas nos acompanharem, como se a gente estivesse tratando um paciente que possui uma enfermidade, uma doença, Então, uma crise de uma empresa, ela é algo a ser tratado e nós, no Brasil, no nosso sistema de tratamento, as ferramentas com as quais a gente trabalha, a gente tem duas possibilidades para tratar a crise irreversível, que são a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Então, digo isso para salientar que é normal que existam esses movimentos de buscar ajuda, Isso, inclusive, em economias mais desenvolvidas do que a nossa, toma uma proporção maior do que no Brasil. Mas, claro, um caso desse tamanho sempre chama a atenção. Então, a gente vive um cenário de bastante dificuldade, muito desafiador, que, inclusive, parece que tende a ficar mais desafiador ainda nos próximos meses, E eu vejo isso não com olhos de uma situação ruim, senão ao contrário. Inclusive, eu esperava aqui para entrar na entrevista e vi que as ações subiram, no caso da Raizen. Isso é uma evidência de que há uma consciência de uma dificuldade de caixa para o cumprimento das obrigações e que está sendo lançado mão de um instrumento que existe na nossa legislação, é legítimo, e que, na comparação com a recuperação judicial, é considerado um instrumento adequado para crises menos agudas, menos graves. Portanto, porque ele se presta a fazer uma negociação mais pontual, não precisa envolver todos os credores, Então, eu vejo isso como uma atitude que muito provavelmente passou por uma discussão que amadureceu, que foi tomada num tempo que parece ser mais expedito do que seria em outros anos, porque alguns anos atrás quase não ouvíamos falar em recuperações extrajudiciais, as empresas iam para a RJ. Então, me parece que a gente tem aqui uma demonstração da maturidade do Instituto, de uma situação um pouco mais madura também do nosso sistema econômico. Eu vejo isso como algo positivo. Claro, a crise da empresa sempre é um fato preocupante, mas é como a gente, voltando para a analogia do início, temos uma doença e o paciente procurou ajuda médica, então a gente tem que pensar que é o melhor caminho a seguir. Agora, Juliana, a gente sabe que episódios como esse acabam, obviamente, levantando também discussões sobre governança, disciplina de capital, nas empresas brasileiras. Você percebe que os investidores e credores estão exigindo também mudanças estruturais de companhias por esses processos? Porque uma recuperação extrajudicial desse porte, do tamanho desse porte, põe em questionamento, Ou seja, por que chegar a esse ponto, Então, qual que é a avaliação que você faz em relação a isso em termos de governança e disciplina financeira? Eu acho que eu volto um pouco para o raciocínio de antes. Assim, crise é normal na biografia dos negócios. A gente precisa, inclusive, normalizá-la, até para que as pessoas, e inclusive negócios muito menores do que esse, não demorem para tomar a decisão, porque existe um estigma em torno da crise que muitas vezes posterga a tomada da decisão e acaba levando o paciente a procurar ajuda quando a doença já se agravou. Então, me parece que a gente sim tem uma visão do mercado mais presente no momento da reestruturação da dívida, e a recuperação extrajudicial ela dá um testemunho disso, porque a recuperação extrajudicial ela é justamente aquela ferramenta que se utiliza quando ainda está preservada a capacidade de diálogo do devedor com os seus credores, porque a negociação ela acontece fora do judiciário. Eu chego ao judiciário com a negociação, se não pronta,
pelo menos madura o suficiente para já ter quase a maioria dos credores votando a favor do plano. Então, você percebe que acontece antes, como eu dizia antes, do que na comparação com o RJ, tende a ter menos litígio, menos discussão, menos conflito, e isso denota uma presença maior dos credores e um comprometimento maior dos credores, inclusive com a solução do problema. Tomar crédito é normal. O volume da Raizen, ele é grande e ele chama atenção? Sim, é o maior caso. Mas também é um negócio grande, né? Também é uma empresa grande. E me parece que a decisão de entregar recursos, de financiar esse negócio, foi tomada em esferas capazes, com repertório, para, né, avaliar os riscos embarcados aqui neste crédito. Então, eu acho que a gente tem, de novo, aqui uma situação de colaboração mais forte, mais presente dos credores com o devedor, e é isso que o nosso sistema jurídico preconiza, incentiva, procura. Na prática, a gente sente dificuldade de botar isso de pé, e a recuperação extrajudicial, ela nos permite mudar um pouco a cultura de litígio que existe no Brasil. E o caso da Raizen, ele tem um papel histórico positivo por esse aspecto também, porque ajuda a desmistificar, né? Uhum. E então a gente tem, de novo aqui, eu volto a ter uma visão positiva sobre esse caso, né, apesar dele ser tão volumoso. A Raízen é uma das maiores empresas de energia e bioenergia do país. Existe risco, na tua visão, dessa reestruturação dessa magnitude contaminar de alguma forma a percepção de risco para o setor energético? Ou os investidores conseguem, na tua visão, separar caso a caso? Olha, a gente está diante de uma situação que o mercado lê como positiva, né? Você anunciou antes o aumento das ações, né, no mercado, na Bolsa, na sequência do pedido. Isso também aconteceu com as Casas Bahia. Me parece que esse aumento da percepção do risco sistêmico, ele seria muito mais agudo do que se a gente estivesse falando, seria muito mais agudo se nós estivéssemos falando de uma recuperação judicial, tá? Então, eu acho que a Extra também contribui sobre esse aspecto, mas, claro, hoje me parece que, por problemas que vêm se acumulando há muitos anos, existem pouquíssimos segmentos de mercado que estão incólumes, né, aos nossos problemas. O agro foi, por muito tempo, até, diria eu, o ano passado, o ano retrasado, um mar praticamente sem ondas, né? Tudo ia bem até que parou de ir bem e hoje, né, ficou para trás. Então, essa aparente paz que existia, a gente sabia que um momento essa conta ia chegar. As crises no nosso sistema econômico, elas são cíclicas, a gente vive isso a cada X período de tempo, né? Então, a percepção de risco, ela precisa estar presente o tempo todo. Um caso que grande liga uma luz de alerta, liga, mas um caso grande que é tratado com antecipação e dentro dessa visão que eu trouxe antes, né, de ser bastante assertivo e talvez no tempo mais adequado que se deixasse a crise se agravar, me parece que tem que trazer tranquilidade e calma para os investidores e, claro, uma atenção da parte deles, né, porque quando você empresta dinheiro, outorga crédito para um negócio, aquele problema passa a ser seu problema também. Então, uma presença do investidor mais cautelosa, ela me parece que ela é boa para todos, não só para o investidor em si, mas também para as empresas se entregarem mais resultados e serem mais eficientes. Então, pode ser que sim, aumente o risco, respondendo objetivamente a tua pergunta, mas isso também enfatiza o papel que cada um tem na outorga do crédito e na entrega do resultado, e eu acho que todos ganhamos se isso for feito de uma maneira positiva e colaborativa, como eu disse antes. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, Juliana, nos últimos anos, muitas empresas, né, passaram a financiar mais via também mercado de capitais. Eu quero entender do teu ponto de vista, esse aumento de reestruturações pode levar a uma revisão das práticas nesse momento de emissões de dívidas corporativas aqui do Brasil. Eu entendo que sim, a gente tem também, ao mesmo tempo que estamos falando aqui do aumento dos casos de recuperação extrajudicial, estamos também vivenciando, né, as notícias que nos remetem ao aumento dos casos de recuperação judicial. A lei de recuperações judiciais, ela fez 20 anos no ano passado, logo que foi promulgada, houve uma diminuição do número de casos, depois a gente entrou num cenário em que os casos de recuperação judicial os de extra praticamente não existiam e os de judicial levavam muitos anos para serem concluídos, né? Hoje, a gente já chegou numa maturidade do nosso sistema em que a gente tem a ferramenta extrajudicial funcionando melhor, a gente tem a recuperação judicial sendo feita mais rápido. Hoje, o tempo médio de duração do processo TRJ é muito menor do que era há alguns anos atrás. Então, eu vejo que existe um amadurecimento do sistema. Por outro lado, existe sim, ao mesmo tempo que o sistema de tratamento da crise melhorou e se amadureceu, também se amadureceram
os instrumentos de participação no mercado. Isso ganhou uma capilaridade que não existia alguns anos atrás, e talvez, às vezes, as pessoas que entram para esses mercados, né, como investidores, pequenos investidores, não tenham um repertório para lidar com toda esta complexidade. Se nós que somos técnicos precisamos de 20 anos para poder entender, né, as ferramentas na sua plenitude, imagina um investidor que, né, eventualmente começa a se aventurar nesse aspecto agora. Mas é um alerta de que é um jogo grande, é um jogo complexo, com ferramentas sofisticadas, né? A recuperação extrajudicial, inclusive, ela tem essa característica, por isso que os casos são tão grandes, né? Ela é para estruturas mais sofisticadas de crédito e para empresas maiores que têm, ela é mais acessível, tá, para empresas maiores que têm acesso a consultorias e mais especializadas, né? Mas é um jogo que precisa ser jogado por quem tem condições, inclusive, de sustentar perdas dentro desse jogo. Eu acho que a gente vai para se a gente pensar sobre esse ponto de vista, a gente vai para um problema que fica um pouco aqui da nossa questão. Não é tanto quando a crise se instala, mas eu acho que o problema está no início, né? Onde, como começa o dinheiro a chegar no mercado. A gente sabe que os mercados estão muito líquidos hoje, tem muito dinheiro disponível para emprestar, a taxa de juros está muito alta, né? E, claro, as empresas não estão conseguindo gerar resultado para dar conta, né, de todo esse endividamento. Muitas se alavancaram em cenários de juros menores do que a gente tem hoje. Eu não sou especialista financeira, sou advogada, mas a gente percebe isso no dia a dia da nossa prática. Então, eu vejo que, sim, a gente precisa melhorar talvez também essa regulação, né, da participação dos investidores no mercado, porque o jogo ele é complexo, ele é sofisticado e a pessoa precisa ter condições de arcar com ganhos e perdas que esse jogo pode trazer. Perfeito, Juliana Biocchi, eu quero muito agradecer, diretora do Observatório Brasileiro de Recuperação Judicial. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco, boa sexta-feira e até uma próxima. Obrigada. Até mais.